Oi, sou a Paula Gagliardi, da Universidade Estadual de Londrina, e vim apresentar o trabalho intitulado como Atletas de Handebol com disné escapular, análise da funcionalidade de tronco e membros superiores. A escápula ela é essencial para o bom funcionamento dos membros superiores, cuja função é suportar, então, o húmero na elevação e transferência de forças ao ombro. E a disnésia ela está associada à falha na ativação dos músculos estabilizadores da cintura escapular. E ela também pode ser definida como a falta de controle do movimento e da posição da escápula em relação ao gradil costal. Um exemplo para ficar mais claro sobre isso que eu expliquei, da escápula precisar ser estável para que ocorra o movimento da melhor maneira, né? Falando da elevação do ombro. Então, na elevação do ombro, para que o húmero gire de forma adequada na cavidade glenoide, a escápula precisa estar estável. E quem dá essa estabilidade para a escápula? São os músculos escapulotorácicos, aqueles como trapézio, elevador da escápula, romboides, serrátil anterior e peitoral menor. E quando eles não fazem essa estabilização da maneira adequada, não ocorre isso na escápula, outros músculos podem ser sobrecarregados e ocorrer danos nervosos, encurtamentos musculares compensatórios, limitações na força e amplitude de movimento, com consequente dor articular. Então, esse foi um exemplo para ficar mais claro. Falando um pouco sobre o handball, que é a modalidade esportiva em questão do trabalho. Nessa modalidade, dos principais movimentos que o atleta tem que ter é o arremesso, porque é através dele em que ocorre a pontuação e o gol e a classificação, enfim, do time. E para ter um arremesso bom e adequado, o atleta precisa ter uma boa escápula, precisa ter uma boa estabilidade escapular. E quando ela está mal posicionada, pode ocorrer alterações musculares, e com isso, um prejuízo no movimento. Outra coisa importante para o atleta de handball é a velocidade do arremesso. E essa velocidade, ela tem influência na musculatura do core. Então, o core, ele é capaz de estabilizar a coluna vertebral e a cintura pélvica, gerando e transferindo energia para todo o corpo durante o movimento de arremesso. E isso tem influência na velocidade do movimento. Bom, o objetivo do trabalho, então, é avaliar a relação da disné escapular com a estabilização de tronco e funcionalidade dos membros superiores em atletas de handball masculino. O estudo é transversal, foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, e falando um pouquinho agora sobre a amostra. Então, tivemos 31 atletas de handball masculinos que foram submetidos à filmagem dos movimentos escapulares, realizando flexão e abdução de ombro bilateralmente e simultaneamente, como mostra na figura A. Então, colocamos ele com o tórax desnudo, em frente a uma câmera, para gravar e, posteriormente, observar a movimentação escapular. Usamos uma resistência com halteres de 3 kg e repetições de 5 vezes. Inclusão. Então, foram incluídos atletas maiores de 18 anos, sem restrição de volume e carga de treinamento, com ao menos 10 horas de treino semanal. E foram excluídos aqueles atletas que sentissem dores que pudessem interferir na realização e no resultado dos testes, ou também que pudessem impedir a manutenção da postura exigida nos testes. Então, gravamos e as imagens foram analisadas por 2 avaliadores cegos, que dividiram os 31 atletas com disné escapular e sem disné escapular. Depois disso, a gente fez a análise de estabilização de tronco, que foi através do Prone Ride Test, em que o atleta tinha que se manter na posição de prancha para que conseguíssemos analisar a resistência muscular durante a ativação simultânea de toda a cadeia anterior muscular do atleta. Então, como na figura B, cronometrar quanto tempo o atleta consegue se manter nessa posição. Para a análise da funcionalidade dos membros superiores, usamos o Upper Quarter Balance Test, que é uma plataforma na qual o atleta deve empurrar um alvo em 3 direções, mantendo-se apoiado apenas em suas mãos e pés. Então, direção medial, inferolateral e direção superolateral, fazendo com o membro direito e com o membro esquerdo e anotando quanto ele conseguiu empurrar e atingir em centímetros o deslocamento do alvo. E a análise estatística foi através do Komorov e Smirnov,
o T de estudante independente, com significância de 5%, e também o teste de correlação de Pearson. Bom, uma tabela aqui com os resultados e a categorização da amostra. Então, tivemos 31 atletas, 13 foram categorizados como grupo controle, ou seja, que não apresentaram discinesia escapular, e 18 apresentaram discinesia escapular. Então, aqui nessa tabela tem algumas variáveis como idade, peso, altura, o IMC, o tempo como atleta, tempo de treino semanal e dominância direito e esquerdo, em que vocês podem ver que tanto o grupo controle quanto o grupo com discinesia escapular, ambos tiveram maior prevalência em dominância em lado direito. Bom, além de dividi-los com e sem discinesia escapular, também dividimos em 4 tipos de discinesia. Então, temos a discinesia sutil, discinesia óbvia, discinesia unilateral e bilateral. Então, a sutil é aquela em que o movimento combinado de flexão e abdução são classificados como anormalidades sutis. Tivemos só 7, dos 18, só 7 apresentaram discinesia sutil. A discinesia óbvia, que são aquelas que tiveram maior prevalência, né, como vocês podem ver, 11, né? E ela que pode ser observada com qualquer anormalidade óbvia, que seja óbvia durante o movimento. A unilateral, que é apenas um lado, ou direito ou esquerdo, e a bilateral, que apresentou maior prevalência, é em ambos os lados, direito e esquerdo. Bom, agora os resultados do Prone Breath Test, né, que avaliou o core. O grupo com discinesia escapular permaneceu apenas 74 segundos na posição de prancha. Já o sem discinesia escapular conseguiu se manter um pouco mais e foi para 97,77, chegando à conclusão de que com discinesia escapular tem uma pior resistência do tronco, um pior desempenho neste teste. Já o Ipson Balance Test, ele não apresentou uma diferença muito significativa entre os dois grupos, né? O grupo com discinesia escapular, 81,09 e sem discinesia 81,16. Então, na verdade, a diferença que nós observamos é em relação ao membro não dominante e o membro dominante, em que o membro não dominante teve um desempenho melhor do que o dominante para ambos os grupos. Então, tem uma fraca correlação entre os testes, de Ipson Balance Test, que analisa a funcionalidade dos membros superiores, e o Prone Breath Test, que analisa a resistência do core, no grupo com discinesia escapular e no grupo sem discinesia escapular. Então, concluímos que atletas de handball masculino com discinesia escapular apresentaram pior resistência dos músculos do tronco, sem alteração da funcionalidade dos membros superiores, e a resistência dos músculos do tronco não tem relação com a funcionalidade dos membros superiores. Essas são algumas das referências utilizadas. Obrigada pela atenção.